Sim, senhor e sim, senhora. Sim, senhor e sim, senhora. Nós chegamos aqui num momento muito, vamos dizer, especial aqui da história da humanidade. Nós chegamos num momento aqui muito ímpar, num momento aonde a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se esses rumores de guerra vão se transformar também em outros conflitos, a gente não sabe como o mundo vai estar daqui a alguns dias. A gente não sabe como é que o mundo vai estar daqui a uma semana, daqui a um mês. Veja, eu fiquei muito preocupado quando eu vi ali o presidente da França, o Macron, ali com todas aquelas pessoas em frente ao submarino deles, ao submarino nuclear. Eu fiquei muito preocupado, porque isso mostrou um posicionamento dele no sentido de escalonamento. Sim, ele está escalonando esse conflito. Entende? Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais. Sabe por quê? Pelo seguinte, os grandes poderosos do mundo, eles não querem que o pânico role solto aqui embaixo onde a gente está. Eles não querem isso. Eles já estão se movimentando. Eles já estão se movimentando. Pelo menos 2 bilionários que eu levantei um estudo rápido aqui na internet. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão colocando os ativos financeiros dele à venda. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo nada. A gente está fingindo que isso vai passar e não vai chegar aqui. Se tem uma coisa, pessoal, que eu aprendi ali com toda aquela questão que envolveu a pandemia, a gente não pode falar mais aqui o termo completo, porque senão eles bloqueiam aqui o vídeo cai, ele não é entregue às pessoas. Então eu peço para que, se você esteja me assistindo, para que você curta esse vídeo aqui, compartilhe, clique na setinha, compartilhe esse vídeo aqui com pelo menos mais 3 pessoas, porque isso aqui é um assunto de extrema relevância. Isso aqui é um assunto que, se as pessoas parassem um pouquinho para pensar e pensassem, pô, o presidente da França, ele está agindo de uma forma que ele está falando que ele vai aumentar o arsenal nuclear, você termina na sua cabeça essa palavra aqui, senão me derrubam a live. Então veja, os países estão se movimentando. Olha o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. Ele está desesperadamente pegando território. Desesperadamente. Estão dizendo que ele ficou louco. Não, ele não ficou. É que ele sabe o que está por vir. Essa conversa não é para te gerar ansiedade, tá? Então, se você tiver aqui alguma pergunta, se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, vamos ver aqui as pessoas. Aqui, tem algumas pessoas chegando aqui. Muito bem. Obrigado aqui por todos que estão aqui. Tá bom? É um prazer estar com vocês aqui. É muito prazer estar aqui com vocês. Eu estou começando agora a fazer as minhas lives aqui pelo TikTok. Mas eu estou gostando muito, eu estou sendo muito bem recebido por vocês. É por conta disso que, ao invés de eu estar lá no outro, eu estou aqui hoje com vocês no TikTok. Sim. Mas, muito provavelmente, aqui a minha equipe vai direcionar também essa live daqui a alguns minutos para o Instagram e depois vai direcionar isso aqui para o YouTube. Pessoal, se você pensa em entrar para o digital, é agora, você tem que entrar agora. Porque daqui a um ano não vai mais dar para entrar. Então, se você tiver interesse de aprender sobre mercado digital, a hora de você entrar é agora, você não pode pensar mais, você não pode pesquisar muito. E hoje eu venho aqui primeiramente para desejar a vocês aqui um excelente final de semana, que a energia primordial do eterno, do nosso eterno Deus, possa estar dentro de você, pulsando dentro de você. Que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, através da sua influência divina, através do que ele nos ensinou, através de como ele nos disse para nos comportarmos, é isso que a gente vai estudar aqui também. Mas hoje eu estou aqui porque vocês têm me pedido uma coisa. Felipe, e se der um problema?
E se realmente acontecer essas coisas que você está dizendo de não ter mais energia elétrica, da comida desaparecer do supermercado? Imagina que quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, meu amigo e minha amiga, uma semana de greve dos caminhoneiros, eu não sei na sua cidade, você pode escrever aqui embaixo para mim, mas na minha cidade, que eu estou aqui em São Paulo, hein? Tem um hub de abastecimento enorme aqui. Começou a faltar coisa dentro da prateleira do supermercado. Você imagina quando a gasolina estiver custando R$ 20 o litro, o diesel estiver custando 25? Sabe quando isso vai acontecer pela minha previsão e pela previsão dos analistas aqui que eu sigo, que eu acompanho? Isso vai acontecer em maio desse ano, maio, junho. Mês 5 para mês 6. A gente vai ter um problema grave de quebra da cadeia de abastecimento. O alimento vai se tornar extremamente caro. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você passar por isso de uma forma menos ruim, comprando itens básicos e estocando isso na tua casa, sem grandes preparações. A gente vai falar a respeito disso aqui hoje. A gente vai falar também porque é muito importante você pensar em água. Água. Água é muito importante. Quando não tiver mais água no teu prédio, se você morar num grande centro, a sua família não vai conseguir fazer higiene pessoal. Você não vai conseguir tomar banho, você não vai conseguir cozinhar, por mais que você tenha ali alimento. Isso vai ser um golpe psicológico muito grande. Muito grande. Oi para todo mundo que tá chegando aqui, oi para todo mundo que está entrando. Então veja, isso vai ser um golpe psicológico muito grande para as pessoas. Muito cuidado nessa hora, por conta disso. É por vocês me pedirem que eu estou aqui hoje, porque hoje a gente vai falar aqui, ó, eu sou um estudioso aqui de preparação, sobrevivência, inclusive já fui, enfim, funcionário aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, eu trouxe 10 itens aqui para que você tenha atenção, para que você coloque energia nisso no sentido de se preparar, de não deixar faltar, se você não for usar, graças a Deus que você não usou, pelo menos você comprou uma ferramenta. Pelo menos você tem um pouco de arroz ali um pouco mais barato, pelo menos você tem um pouco de macarrão mais barato ali para você consumir quando isso estiver caro. Agora, se você precisar e não tiver esses itens, eles vão ser caros. Talvez você não tenha condições de adquirir isso. Talvez você tenha que lidar com situações de olhar para sua família e as pessoas estarem entrando em estado de inanição. Sabe o que é estado de inanição? É que a pessoa fica com tanta fome há tantos dias sem comer, que ela não consegue se mexer mais, ela fica em inanição. Ela fica como se ela estivesse em transe, desmaiada. Imagina essa situação. Não deixe chegar a esse ponto. Vá no mercado. Eu vou te explicar que dentro desses 10 itens, o item alimentação é o segundo item da minha lista, de tão importante que ele é. Vamos começar, gente, aqui? Essa nossa aula de direcionamento, lembrando que isso aqui é uma aula que que só vai ter agora para vocês que não fazem parte aqui da jornada interior. Essa aula ao vivo ela não vai ficar disponível, somente aqui no formato de live, porque essa aula é uma aula para os alunos que já me acompanham dentro da plataforma aqui, da jornada interior. Depois eu vou deixar um link aqui, ou lá na minha bio você vai conseguir encontrar um link. Tá? Então todos os alunos que fazem parte da jornada interior, eles caminham comigo aqui, inclusive tendo acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, aonde a gente conversa muito, aonde a gente troca muita ideia, aonde eu passo a minha experiência e também ajudo a fazer, mostro como é que faz as coisas aqui. Vamos falar de água então? A água você tem que ter com ela aqui, meu amigo e minha amiga, um cuidado redobrado. Sabe por quê? Porque a água, da mesma forma que ela é um fator de fluido para o seu corpo, você dá fluidez para o seu corpo fazer a limpeza interna dele através dos rins, através aqui da urina, não é, e de todo o material ali de limpeza que o corpo descarta. Então a água é uma coisa que você precisa, pelo menos, no mínimo, uma pessoa precisa de 4 litros de água por dia, para minimamente suprir higiene pessoal, alimentação e hidratação. Pessoal, por sinal, a minha água, eu guardo ela
aqui dentro de um recipiente de cobre, que há mais de 6.000 anos as culturas antigas, elas sabiam que o cobre, esse material cobre aqui, ele elimina vírus e bactérias da água. Tá bom? Numa próxima live que eu vier, eu vou deixar um link para vocês de onde eu comprei essa aqui, porque é muito boa. A água está sempre fresca. E quando você está falando de uma situação de sobrevivência, você precisa de no mínimo 4 litros de água por dia para ter algum conforto, para cozinhar. Agora, se a situação for extrema, para que você fique pouco tempo assim, até que você se desloque de um lugar para outro lugar, é no mínimo 1,2 litro por pessoa. E desse 1,2 litros, ela vai usar 1 litro para ingerir, mínimo, para se desidratar menos, ela vai ingerir 1 litro, e 200 ml vai ser usado para comida, para cozinhar. Você não vai nem tomar banho quando você estiver usando o seu mínimo de água. O mínimo de água para que você faça higiene no seu corpo seriam 4 litros. O ideal, mas assim, o ideal você economizando muito, aqui, seria 15 litros por pessoa. O ideal para você ter conforto, 30 litros. Como você tem hoje à sua disposição 100 litros. Você percebe a diferença? Você percebe que o nosso psicológico, ele fica abalado só de pensar isso? Só de pensar uma situação assim, só de pensar de viver essas coisas? É por isso que você está tendo aqui essa aula comigo. Eu sou psicólogo, vocês devem saber. É por isso que vocês estão tendo essa aula aqui comigo. Porque o fator psicológico vai ser o primeiro fator aqui que vai te jogar para baixo, que vai te fazer sentir medo. E o medo, ele pode te deixar em uma situação de inanição. Você não se mexe, você congela, você trava. Não pode acontecer isso. Então, ó, você precisa ter uma bug out bag, que é uma mochilinha, com mais ou menos 5% do seu peso. Se você pesa 80 quilos, 5% seriam 4 quilos. Fiz a conta certa, pessoal? 5% de 100 é 5 quilos, é isso mesmo. Tá bom? Então, olha, isso aqui é uma bug out bag, que você vai ter ali uma troca de roupa rápida, você vai ter protetor solar, você vai ter tipo umas barrinhas, uns alimentos que você possa até esquecer ali alguns dias, umas semanas. Você vai ter uma garrafa d'água ali de no mínimo 1,2 litros. Pode ser com 1 litro, Felipe? Pode ser 2 de 500? Pode. Menos do que isso? Faça do jeito certo. Você pode precisar disso. E eu não estou nem falando de uma coisa tão extrema. Você pode precisar, eventualmente, fazer uma viagem de carro e pegar um puta de um congestionamento. Sabe aquele congestionamento monstro que você vai andando assim a 10 por hora a estrada inteira? Aí você olha para o posto, não dá para você entrar no posto. Aquilo está tão bagunçado. E num momento de crise, de caos, das pessoas saindo rapidamente do grande centro, você nem deve, eu nem recomendo que você pare num posto desse. E se você precisar parar, se você precisar mesmo, assim, de qualquer forma parar, você tem que ser antissocial. Não fique dando risada para as pessoas, não converse com as pessoas, dê respostas curtas, rápidas, indelicadas, logicamente sem arrumar confusão. Oi, tudo bem? Nossa, que confusão aqui, né? Faça isso. Você vai ter que talvez aprender a fazer isso, porque isso pode ser um fator decisivo de você colocar a tua família em risco, de você entrar em risco extremo. Você tem que entender que muitas dessas pessoas que vão estar aí fora com você, muitas dessas pessoas vão estar te caçando. Sim. Oportunistas, pessoas que vão querer te dar golpe, pessoas que vão querer te roubar. Pessoas que de alguma forma estão entendendo que as pessoas estão em pânico, que elas não sabem o que estão fazendo e elas podem te marcar ali. Você acha que uma pessoa como essa, que vai querer intencionalmente fazer o mal, você acha que ela vai querer ir atrás do cara emburrado? Que não respondeu? Que pode ser que entenda o que esteja acontecendo na cabeça dele? Pode ser que seja alguém da lei, que sabe o que está acontecendo, que sabe por que ele fez essa pergunta? Ou ele vai querer conversar, se aproximar da mulher ou do homem que fica sorrindo, que divide anseio, medo,
Ai, nossa, eu estou desesperado, não faça isso. Não aponte aqui esse tipo de coisa a alguém que você não sabe. Isso que eu estou te falando aqui, eu aprendi com o maior mestre da preparação aqui de todos os tempos. Todos os tempos. Depois eu vou deixar o canal dele aqui. Eu estou falando do Júlio Lobo, tá? Aprendi muito demais, sou muito grato a ele. Todos os meus sistemas de preparação. Você sabe que quando a gente começa a pensar em preparação, a gente pensa o seguinte, não faz sentido eu não me preparar, eu não ter isso aqui, eu não ter esses itens, porque está tudo aumentando de preço. Muita ferramenta que eu comprei há 10 anos atrás, eu não teria condições de comprar hoje a mesma linha, porque tudo ficou muito caro com o tempo. Então, eu sempre olhei para essas coisas como investimento. O senhor e a senhora ter uma boa panela, parece uma coisa boba, isso aqui está na minha lista, aqui, olha, dos 10 itens que a gente vai passar item a item aqui. Se a senhora tem uma boa panela, uma panela de ferro fundido, a senhora pode jogar essa panela num fogão, a senhora pode jogar essa panela num fogão a lenha, a senhora pode jogar essa panela dentro de uma churrasqueira, em cima da brasa, ela vai cozinhar. Ela vai cair no chão, cuidado para não cair no pé, porque se cair é um estrago. Então, você precisa pensar que talvez você precisa se preparar de uma forma mais profunda. A gente vai falar sobre tudo isso, mas a primeira coisa é a água. Quais são as suas fontes de água? Sempre ter água à disposição numa mochila, numa bug out bag, numa mochila que você pode pegar, colocar nas costas e entrar num carro rápido, sem levar móveis, sem levar mudança. Uma coisa rápida, apareceu a oportunidade, tá com uma mochila ali, mais ou menos pronta, ou pronta já, dependendo das notícias que estiverem chegando. E quando você chegar no seu local, é muito importante que você saia de grande centro. Porque aqui no grande centro vão acontecer coisas horríveis. Me desculpa a minha sinceridade para a senhora, para o senhor. Como eu te falei, eu já trabalhei aqui com segurança pública, aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu não sou qualquer pessoa para estar ali dizendo isso. A senhora, o senhor, tenha certeza que se um caos social generalizado se implantar no país ou em qualquer lugar do mundo, um lugar onde eu não estaria já há muito tempo é num grande centro. Então, se você mora em uma cidade com mais de 500 mil habitantes, alerta máximo. Você já tem que ter um lugar reservado, preparado na tua mente para que você se dirija para lá se as coisas saírem do controle. Isso aqui é preparação mínima. Eu não sei se você tem um parente que mora no interior, eu não sei se você já mora no interior, eu não sei se você tem algum amigo, algum contato, eu não sei se nesse meio tempo, se as coisas começarem a ficar muito ruins rapidamente, se já não é um caso de quando ainda os preços estão bons, de você chamar o seu cunhado, o seu irmão, o seu primo, o seu amigo de confiança. Ó, pessoal, vamos alugar uma chacrinha no interior de São Paulo? Onde a gente possa, inclusive numa situação extrema aqui, fazer mais 2 chalezinhos ali, ou no começo cada um fica com uma parte da casa, depois a gente amplia. Vamos pensar nisso? Ah, mas você está sendo paranoico. Não é ser paranoico. Os presidentes do mundo inteiro eles estão se preparando para o pior. Os bilionários já estão com os bunkers prontos. O Elon Musk está num desespero de mandar a gente para Marte logo. Inclusive, ele viu que estava difícil e que a guerra já tinha começado, ele falou mudança de plano. Agora eu quero mandar a gente para a Lua primeiro. Se você não sabe fazer esse tipo de leitura, por que os principais bilionários, inclusive o dono aqui, o CEO da Anthropic, por que eles estão liquidando posições? Por que eles estão vendendo ações? Porque eles sabem que está alto, isso aqui vai despencar. Ou eles estão vendendo estrategicamente porque eles sabem que a crise vai vir pesada, para que depois eles possam recomprar essas mesmas ações com preço baixo, mas depois de ter feito caixa. Eu sei que talvez você não tenha condição de fazer isso e nem deve. Isso aqui é para bilionário. Eu estou falando aqui de milionário para baixo. Tudo isso aqui que eu estou ensinando hoje para vocês aqui, todo esse material de estudo aqui, esse material de estudo sempre vai... Eu vou passar para vocês a versão tipo milionário. Se o dinheiro for infinito,
Eu tenho todos os planos de construção aqui para te ajudar com isso, eu estou falando, eu tenho esses planos para te ajudar. Aqui a gente vai discutir aqui dentro desse nosso trabalho um sítio extremamente tecnológico, onde todos os tratores e equipamentos eles funcionam por GPS. De uma sala, você consegue controlar o seu sítio inteiro apertando um botão, enchendo um tanque, esvaziando outro. Com pouquíssimos funcionários, talvez se for um sítio familiar para produzir alimento aqui, para até 50 pessoas, talvez uma única ou duas pessoas possam operar esse sítio trabalhando poucas horas por dia. A gente vai falar a respeito disso tudo aqui dentro da jornada interior, porque a jornada interior não trabalha só o pilar da fé. O pilar da fé é importante, mas o que a gente mais trabalha aqui é o pilar da sua inteligência emocional. É o pilar de você conhecer essas coisas para que você possa pensar adequadamente, tomar uma decisão. Pô, Felipe, quando que vai ser a decisão da gente realmente sair do grande centro e se esconder em algum lugar? Se você estiver aqui comigo, você vai tomar junto comigo essa decisão. Você vai tomar junto comigo. Eu vou te dizer exatamente quando. Se você não tiver, eu já vou te dizer agora. A partir do momento que começarem a surgir notícias na mídia de que artefatos nucleares, eu não posso terminar essa frase, senão a live simplesmente cai aqui, tá, gente? Então, quando esse tipo de artefato começar a aparecer na mídia que estão usando essas coisas, esse momento é o momento para você já começar a preparar o seu carro, colocar as coisas no carro e ir para esse lugar seguro. É o que eu recomendo. Eu recomendo que você ainda mantenha uma vida nesse local online. Permaneça online nesse local, então talvez você já tenha que ter uma estrutura de internet nesse local. Agora, existe uma grande chance de no meio da confusão, faltar energia elétrica. Qual é o problema de faltar energia elétrica e o problema da internet? É que a internet ela precisa de energia elétrica para as repetidoras, para os provedores. Para você enviar um sinal, você precisa de energia elétrica. Então tudo vai cair, a menos que você tenha uma Starlink. Eu vou fazer um unboxing da minha Starlink. Eu comprei uma Starlink fantástica. Comprei aqui numa super promoção, 2 antenas pelo preço de uma antena. E eu ainda tenho 25% de desconto na mensalidade. Aliás, que a mensalidade que eu estou usando hoje na minha Starlink, na Starlink que está aberta, eu vou mostrar depois para vocês, é aquela mensalidade de R$36 ao mês. Eu tenho Starlink garantida a um baixo custo. Eu consigo acessar a internet por R$36, a conexão não é boa que nem essa aqui, eu não consigo fazer uma live, mas eu consigo utilizar o WhatsApp, eu consigo ver notícia, eu consigo ver um vídeo em baixa resolução no YouTube, então você precisa se preparar. Mas a primeira coisa a se fazer é você ter água, ter uma reserva de água, você ter água para o deslocamento, você ter uma reserva de água no local que você vai chegar. Então, se você conseguiu se organizar minimamente, você já tem uma caixa d'água ali com 1.000 litros, com 2.000 litros de água prontos ali. E se você conseguiu se organizar um pouquinho mais, você já vai projetar as suas calhas em um cano que vai desembocar em um galão, que vai desembocar numa bombona, que vai desembocar numa caixa d'água. Veja, uma coisa simples que eu estou ensinando para você aqui, mas isso aqui pode salvar a tua vida, pode salvar a vida da tua família. É por isso que você tem que me seguir agora aqui, para que você não me perca para sempre se o algoritmo achar que não foi relevante esse conteúdo para você. A gente está aqui com sempre, olha, acima de 17 pessoas na live, mas a gente ainda não tem 17 likes aqui. Eu não sei se vocês não estão gostando da minha entrega, se vocês não estão gostando, me desculpem, eu estou dando o meu melhor aqui. Porque eu comecei isso aqui numa jornada há muitos anos atrás. Eu sei exatamente o que está acontecendo neste momento, para onde as coisas vão. Eu consigo te dar a leitura aqui, simplesmente geopolítica, mas também existe uma leitura bíblica. As profecias estão se cumprindo, pessoal. Já é inegável. Os sinais já são claros demais para qualquer pessoa que aplique, olha como eu vou ser pé no chão, que aplique a lei de Pascal, não comece a pensar em preparação agora, nesse momento. Sabe por quê? O que a lei de Pascal nos diz? A lei de Pascal, ela nos diz que você precisa, assim, se o investimento é baixíssimo
para que você tenha um ganho surpreendente, você faz isso. Você entende? Então veja, o investimento de você se preparar minimamente tendo algum lugar ou alguma preparação fora de um grande centro, comprando uma caixa d'água e mandando para casa dos teus pais, da tua sogra, para que quando esse movimento aconteça, para que você possa só ir lá e instalar isso, trazendo um pouco mais de conforto para o grupo, e talvez com isso começando a assumir também uma posição de controle dentro deste grupo. Isso é uma coisa muito importante, e eu como psicólogo, a gente vai poder conversar muito a respeito disso. Você precisa entender que esse grupo vai estar estressado. Você vai ter que entender que esse grupo pode estar em pânico. Esse grupo ele pode estar sofrendo muita pressão psicológica. Tem gente desse grupo que pode estar fora, perdido. E às vezes a pessoa vai querer ficar saindo e entrando para procurar. Meu amigo, minha amiga, tudo vai ter que ser pesado aqui. Porque você sair do espaço que você está, do perímetro que você está, mesmo numa região mais afastada, você vai precisar minimamente de segurança, de equipamento para a sua segurança. Você entende a complexidade disso? Então a água aqui, olha, você já precisa ter alguma coisa aqui preparada para que você, tá bom? Possa minimamente estar preparado. Agora 2 aqui, olha. Alimento. Quando eu falo em alimento, eu estou falando em guardar alimento ou aprender a você produzir o seu próprio alimento. Muito obrigado aqui a todas as pessoas que estão entrando aqui na live, todas as pessoas que estão passando aqui pela live. Meu nome é Felipe Giraldi, eu sou psicólogo e a gente está falando aqui de sobrevivencialismo e de 10 itens essenciais que você precisa para que você sobreviva as primeiras 72 horas de uma situação de caos extremo, aonde já não tem mais comida no supermercado porque não dá para abastecer o trator para plantar comida. Isso pode acontecer de uma forma muito rápida. A gente falou aqui que a água é o item principal. Depois a gente vem para o alimento. Eu super recomendo que você tenha alimento guardado. Eu super recomendo que você tenha proteína em lata, tipo lata de sardinha em óleo, aquelas que duram bastante tempo. O que você puder ter, que é um pouco mais caro, mas se você tiver essa condição, alimento liofilizado. Alimento liofilizado, isso aqui vai te ajudar muito, tá? É um alimento de muito fácil preparo. Se você for um sobrevivencialista como eu, você vai ter feito pote, você vai ter comprado aqueles potes de vidro no Mercado Livre, pote de 1 litro. Você vai pagar aí até acho que R$2,50 por pote de 1 litro de 800 gramas. Aí você vai higienizar, você vai esterilizar esse pote. Tá bom, pessoal? Deixa só eu ver se o meu microfone tá ok aqui. Aí você vai esterilizar esse pote, você vai cozinhar alimentos e vai guardar com uma misturinha simples aqui de sal, os temperos que você quiser, alho, cebola se você quiser, se for salgado. Tá? Você vai colocar mais alguns ingredientes que eu também vou te explicar aqui. O pessoal aqui da Jornada Interior já sabe disso, como você prepara isso. Você vai fechar, isso aí vai ficar guardado por anos, por 2, 3 anos. Não fique pensando em guardar as coisas para 30 anos. Você tem que guardar as coisas para 2, 3 anos. E ao longo disso você tem que produzir um pouquinho dessas coisas também. Então talvez você tenha que ter milho aí para que você possa ir plantando e coletando as sementes, depois replantando. Você tem que ter feijão, para que você tenha aí um feijãozinho para oferecer para sua família. Olha só que delícia! O mundo está se acabando lá fora. E você, amigo, amiga sobrevivencialista, você me escutou. Você fez as minhas aulas aqui na internet, você participou aqui da Jornada Interior. Você estruturou o seu pilar da fé, o seu pilar aqui também do sobrevivencialista, da saúde mental, o seu pilar aqui da prosperidade. E o mundo está se acabando lá fora e você tem um feijãozinho quente para comer junto com a sua família. Glória a Deus! Sim, veja, o mundo lá fora está se acabando, as notícias que estão chegando são ruins, mas você está servindo um milho verde para os seus filhos, que vocês acabaram de coletar no pé de milho, e que vocês fizeram esse milho verde no fogão a lenha, que vocês aprenderam a projetar aqui comigo, de uma forma simples, de uma forma rápida, sem precisar de pedreiro, sem nada. Você vai comprar uma chapa, eu vou dizer aqui um lugar que eu comprei a minha, muito bom, você vai fazer
as muretinhas do jeito certo, mais simples. E você vai conseguir preparar o seu próprio alimento, plantar o seu próprio alimento. Não pense só em comprar e em estocar, não. Pense em você, em produzir o seu alimento, tubérculos, batatas, como é fácil. Toda vez que eu compro batata doce, eu corto as pontas e consumo só o meio. As pontas vão para a minha horta, sempre. Eu estou fazendo isso há mais de 6 meses. Só de batata doce, embaixo da terra ali, eu devo ter pelo menos 200 quilos. Mais mandioca, mais isso, mais aquilo. Então, você, num curto espaço de tempo, você tem o potencial de fazer o mesmo. E se você tiver condições aqui, faça isso. Tá? O terceiro ponto, que é um ponto muito sensível nos dias atuais, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de se desconectarem de aparelhos eletrônicos, principalmente para as pessoas mais jovens. Então, se você tem filhos, meu amigo e minha amiga, é essencial que você olhe aqui para a questão da energia, porque os seus filhos vão ficar loucos. Sem celular, sem tablet, sem internet, os seus filhos vão surtar. A gente talvez tenha aqui a maior taxa de SUI, essa palavrinha muito triste, sim, porque as pessoas, elas vão se descontrolar. Celular, meu amigo, eu ia até pegar o celular, mas tá lá do outro lado. Celular, meu amigo, minha amiga, é um vício, é uma droga. Imagina uma pessoa que está viciada, até a gente mesmo. Faça um teste. Quanto tempo nos últimos anos você já conseguiu ficar sem celular? Eu fui de um dia para o outro. Estava sem energia no local que eu estava, acabou o celular, bateu o desespero. Eu consegui, aí eu percebi, preciso pensar nisso. Então, energia. Será que você vai ter um gerador? Será que você vai ter dinheiro para comprar um gerador? Hoje, o último gerador que eu comprei, como eu tenho 3 lugares de preparação, eu estou num lugar que eu não sei se eu vou ter acesso ao lugar A, o lugar B ou o lugar C. Então, na dúvida, eu tenho 3 lugares preparados, não são escondidos, né, mas no meio do mato, né? Que acontecendo algo, eu vou para lá. 3 lugares, redundância. Lugares escondidos, fechados. Você pode fazer um alçapão em alguma propriedade que alguém não encontre, colocar água, colocar mantimento ali dentro. Tá bom, pessoal? Isso aqui é muito importante. Energia. Você vai ter um gerador, o último que eu comprei, eu paguei R$ 1.500, que dá para abastecer uma casa. Logicamente que quando você tiver com gerador, quando não tiver energia elétrica na rede, você tiver com gerador, você vai usar isso o mínimo possível para que os seus filhos e para que você mesmo não surte sem energia elétrica. Você vai conectar esse gerador em uma extensão. Pode ligar esse gerador no fundo do seu quintal. Se tiver num apartamento na varanda, ele vai deixar cheiro de gasolina ali, é complexo. Por isso que você precisa sair de grande centro também. As pessoas vão escutar um gerador, vão falar quem é que tem um gerador com gasolina funcionando aqui e vão começar a te caçar dentro de um grande centro, tá bom? Então, eu vou pedir aqui, por gentileza, para que você pense nessas coisas. Energia. Tenha um gerador de energia, tenha pelo menos 100 litros de combustível armazenados próximo a esse gerador, porque esse gerador ele vai consumir aproximadamente 1 litro de combustível por hora. Então, 100 litros de combustível são 100 horas de funcionamento do gerador. É assim que o senhor e a senhora vai ter que começar a pensar a partir de agora. É assim que a gente aqui do sobrevivencialismo pensamos. Se você tem 100 litros de gasolina em estoque, isso são 100 horas. Quantas horas ao dia o senhor e a senhora vai tomar a iniciativa, a decisão de liberar para sua família? Em quanto tempo a senhora e o senhor acham que vão conseguir encontrar mais gasolina? Não vai usar? Vai deixar só para o momento emergencial? Vai usar 1 hora por dia? Aí você tem um horizonte de 100 dias? Meio ano? Pouco mais de 3 meses para você conseguir mais combustível? Esses geradores, geralmente, eles são a gasolina, os pequenos. Você vai conseguir produzir gasolina? Não. Mas você vai conseguir produzir etanol. Tem gerador etanol? Tem.
custa 5 vezes mais caro, mas tem. Ah, Felipe, mas tem biogás? Tem. Compra um gerador a gasolina, troca o carburador dele por um carburador a gás e você vai poder produzir o seu próprio gás na sua casa para mover o seu gerador. Você entendeu? Uma outra questão aqui é o investimento hoje em painéis solares. Já se baratearam muito. Tá? Então pense nisso. Com R$2.000 você monta um pequeno sistema de painel solar, inclusive que vai abastecer uma pequena bateria para alguma bomba que você vai ter na sua propriedade, bomba de poço, bomba de água, para algo nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é muito importante. Lembrando, para que eu não suma aqui da sua internet, curta esse vídeo, me siga aqui no canal e envie para as 3 primeiras pessoas que aparecem na setinha. Porque essas informações que eu estou passando para vocês agora, aqui nesse momento, elas podem salvar as vidas dessas pessoas. E se você fizer esse ato de amor pelo próximo, de encaminhar essa live para o próximo, você entende? Olha que bonito isso. Você está ajudando essa pessoa a se informar e a talvez conseguir passar pelo momento mais difícil da vida dela. A gente está falando de energia aqui. Se você não tiver condições hoje, amigo e amiga, de você ter um gerador a gasolina ou de você ter uma pequena usina solar na sua casa com placas, minimamente você precisa ter power bank. Você vai precisar comprar uns power bank. Compre um desses power bank de 50.000 amperes. A sua família já não vai passar tanta necessidade. Você compra um desse power bank de 50.000 amperes e você compra uma daquelas plaquinhas de dobrar no Mercado Livre que custa R$100, placa solar, entrada USB para encher esse power bank. O power bank fica o dia inteiro carregando energia no sol. Lá pelas 5 da tarde, olha que delícia! O caos comendo solto lá fora, você com feijãozinho para colocar na mesa para sua família, você com um power bank desse aqui, ó, baratinho, um power bank ali que você vai poder abastecer ele durante o dia com uma pequena placa de R$100 que você vai comprar no Mercado Livre. Depois eu vou deixar o link aqui para você de todos os produtos aqui. Você entendeu? Imagina você podendo proporcionar essas coisas, que seus filhos carreguem os celulares, que você ligue a Starlink, que você comprou aí, ou que você e os seus familiares dividiram, ou que o condomínio que você mora tem e disponibilizou a senha para vocês, ou um local. Pensa nisso, porque isso aqui é o que vai estabilizar o seu mental, a sua saúde mental. Porque a partir do momento que cair a primeira tracinho, tá? Pensa nisso, eu não posso falar essa palavra inteira, senão a live cai. E se esse artefato for um do tipo núcleo, você já sabe qual que é a continuação aqui, ó, tracinho ar, tá? Você precisa urgentemente estar com essa lista pronta. Então, energia, pensa nisso, tá? Próximo item aqui é o item 4, tá bom? É sistema de preparo de alimentos. Eu falei que você precisava ter energia, tá? Mas uma coisa muito importante de você ter aqui é um sistema secundário de preparo de alimento. Então eu super recomendo que você tenha um botijãozinho de gás pequenininho aqui. Sabe aqueles de 20 litros? Pequenininho? É 20 litros? Não. Sabe aqueles de 2 litros? Tem de 2 litros, não é? Tem de 3 litros. Tem de 5 litros. O que eu tenho na minha redundância é de 5 litros. Então, um bujãozinho de 5 litros vai atender a sua família num fogareiro pequeno com 2 bocas por uma semana. Ah, Felipe, mas depois eu não vou conseguir mais comprar gás. Não, você não vai. É por isso que você vai ter uma chapa e vai ter um fogãozinho a lenha. Ou você vai ter uma churrasqueira e essa chapa, para que você possa colocar uma panela ali, possa cozinhar comida. A sua panela vai ser uma panela de ferro fundido, que no Mercado Livre você compra uma de boa marca por R$50. Isso aí vai durar a vida inteira. Você pode estar fazendo uma fogueira. Você quer aproveitar a brasa, você pega a panela e joga a panela inteira ali dentro. Ela vai cozinhar o que está dentro, você entende? Você quer transformar aquela panela num forno, você fecha ela com a tampa de ferro, você joga um frango ali dentro, limpo, todo limpinho, temperado, joga um frango, faz uma fogueira em volta dela, é um forno. Cuidado para não passar, porque esquenta muito, tá?
20 minutinhos aí já é mais do que é bom o tempo. Então você precisa investir nesse tipo de equipamento, nesse tipo de sistema de preparo de alimento. Ah, Felipe, eu vou ter um cooktop elétrico porque a planta da minha casa é uma casa 100% elétrica. Eu disse para você que a gente conversa aqui dentro da jornada interior, que é onde eu te ensino isso no detalhe, no passo a passo, inclusive num grupo de WhatsApp. Ali dentro eu vou te ensinar isso tudo. Se você tiver um orçamento aqui hoje de R$1 milhão para investir em preparação e fortificação na sua casa, esse dinheiro ele tem lugar para ir. Você vai construir um baita de um sistema solar aí, utilizando o seu telhado inteiro. Você vai conseguir rodar ar-condicionado com energia limpa e renovável. Você vai conseguir rodar piscina. Você vai conseguir rodar aquário. Você vai conseguir rodar bomba de tilápia, produzindo tilápia para você, de tempo em tempo, entrando aí no teu freezer, que vai estar sendo abastecido 50, 60 quilos de tilápia a cada 2, 3 meses. É isso que eu ensino ali dentro da jornada interior. Tá? Então, assim, desde o orçamento mais top até o orçamento baixo, fogão a lenha, panela de ferro, você vai comprar uma chapa que custa R$50, você vai fazer o seu com os tijolinhos de barro. E vai funcionar do mesmo jeito. Você entendeu? E se você for um cara, for uma pessoa mente aberta, se você souber controlar o seu emocional, o seu mental, você vai estar fazendo aquilo e vai estar dando glória a Deus que eu tenho um fogão aqui. Tá todo mundo lá fora sofrendo, morrendo. Olha o que eu tenho aqui, eu tenho um fogão a lenha. O Felipe me ensinou tudo o que eu precisava fazer. E além de tudo, eu mantenho contato por rádio com o Felipe, porque a gente tem aqui a nossa própria central de rádio. Você acha que a gente não ia ter uma central de rádio para se comunicar mesmo depois do fim? Não, eu não vou te deixar na mão depois. A gente vai manter contato aqui. Sim, independentemente de você estar na minha região ou não, porque o meu equipamento, que é um equipamento simples aqui também, rádio AM, eu ensino isso aqui tudo na jornada interior. É um equipamento simples, é que eu consigo falar com o povo na Itália. Consigo falar com o povo no Nordeste, no sul do país. Isso aqui é tecnologia antiga, ultrapassada, radioamadorismo. Você não precisa ser um radioamador, mas eu vou te ensinar a você com 3 HTzinho da Baofeng, você faz um sistema de repetidor. 4, na verdade, você faz uma repetidora que vai te atender a quilômetros da sua propriedade se essa repetidora ficar em cima de um poste, de uma árvore, por exemplo. Tá? Então aqui, olha, sistema de preparo de alimento é muito importante, sistema de comunicação também. Então, invista aqui num sistema de comunicação, rádio AM, rádio FM. Existe uma tecnologia chamada LoRa, que é uma tecnologia que você compra as peças e você mesmo monta um dispositivo que você pode mandar mensagem para as pessoas. A gente vai ter uma aula aqui só falando de LoRa dentro da plataforma aqui da jornada interior, tá bom? Mas o LoRa, se você conseguir montar um bom sistema LoRa para você, para sua família, para seus filhos, dentro da sua comunidade, dessa comunidade que você, reinante, vai estar encabeçando, vai estar direcionando a fé dessas pessoas, vai estar direcionando aqui, trabalhando o pilar da saúde mental dessas pessoas, vai estar direcionando a prosperidade dessas pessoas para que mesmo no meio do caos, as pessoas sejam pessoas prósperas. Exatamente, é isso que eu desejo para você. Então é interessante você investir nisso, investir numa Starlink. E imagina dentro do bairro ou dentro do condomínio inteiro de propriedades, ou de todo mundo da sua família, todo mundo só está se comunicando aqui por rádio. E dando glória a Deus se tiver um rádio para se comunicar. Mas imagina você como Starlink, pegando notícia direto do que está acontecendo fora do país. Eu vou continuar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo hoje aqui, mesmo depois do fim. Eu vou ser o cara que vai ter Starlink, vai ter o rádio e vou mandar sinal de rádio para todo mundo falando o que está acontecendo no mundo. Fazendo oração com vocês aqui, ensinando coisas novas, falando sobre segurança. Agora, o próximo ponto aqui é um ponto muito controverso, né, pessoal? Até porque, puxa, cadê será o meu controle aqui? Vem comigo que eu quero achar o controle do ar-condicionado. Eu vou entrar aqui agora num ponto que é muito controverso. Porque quando a gente teve ali a pandemia de Covid-19, aconteceu que as pessoas ficaram tirando sarro, né, das pessoas que
como é que fala? Que estocava papel higiênico, ficaram estocando papel higiênico, mas você sabe que o papel higiênico é um item de consumo que vai desaparecer, não vai mais existir papel higiênico quando o papel higiênico que foi fabricado acabar. Porque o processo de produção do papel higiênico é um processo que você tem que plantar árvore, aí você tem que levar a árvore para a indústria química, aí você tem que ter produtos químicos para tratar essa celulose, máquinas enormes e de manutenção difícil, que vão fazer o papel higiênico sair fininho. Então, você vai ter papel higiênico aí para uma semana, um mês no máximo na sua casa. Faz a conta, você vai fazer isso, um mês no máximo. Você vai ter lencinho. Você vai ter lencinho renovável. Você vai trabalhar dentro de um sistema onde toda vez que você urinar ou que você evacuar, principalmente, você vai se lavar. Você vai pegar sabão, vai se lavar como se você estivesse num bidê, você vai se enxaguar, você vai pegar esse paninho e você vai se secar com esse paninho. Eu sei, pessoal, isso aqui parece uma coisa simples, mas é a principal dúvida quando eu dou essa aula ao vivo. Alguém sabe o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer quando o papel higiênico acabar, porque vai acabar? Não sei. Nossa, Felipe, mas desse jeito que anti-higiênico. Não tem nada de anti-higiênico, não. Você não toma banho? Você vai jogar a aguinha ali, passar sabãozinho, jogar mais aguinha, aí você vai pegar um paninho e vai secar. E a sua higiene está pronta. Você não vai perecer de doenças de higiene usando esse tipo de coisa, esse tipo de artifício. Tá bom, pessoal? Então, pensa nisso. Uma outra coisa que eu super recomendo aqui, que você tenha e que você invista, é em ferramentas. O primeiro nível aqui é você ter uma boa caixa de ferramentas. É você ter 1 ou 2 bons martelos. É você ter 1 ou 2 bons alicates. É você ter um alicate de pressão, pelo menos. É você ter aqui um alicate de bico de ponta fina, um alicate de corte. Você ter um alicate que descama fio. Então, se você puder ter esses itens, chaves de fenda, redundância. Se você não tiver condição de ter redundância, tenha uma. Senão, você vai ter uma de cada tipo, vezes 2 ou 3. Porque se uma quebrar, talvez você não consiga consertá-la. Agora, importantíssimo, você precisa de ferramentas que te possibilite fazer ferramentas. Ficou confuso? Uma esmerilhadeira. Você vai conseguir cortar metal, apontar metal, afiar metal. De uma forma rústica, você vai conseguir cortar uma peça. Depois você vai conseguir fazer um buraco nessa peça com uma furadeira e usar isso como portão para trinco. Então você precisa pensar nisso. Tenha ferramentas. Porque, você não vai mais encontrar as coisas para comprar no mercado. A sua geladeira de último tipo deu problema. Você sabe trocar gás? Você tem estoque de gás? De refrigeração? Eu tenho estoque de gás de refrigeração, porque eu estou me preparando há 20 anos para isso. Se você não tiver, você vai ter que ter algo sobressalente. Senão você vai ter que entender o que você vai fazer. De onde você vai tirar informação se você não tem internet? Como é que você vai aprender a soldar ou a que duto conectar na entrada e na saída do compressor da geladeira? Como você vai testar? Como você vai reparar isso? Talvez você não tenha mais tempo para você aprender a fazer isso. É por conta disso que você precisa me seguir aqui na internet. Me siga na internet, porque mesmo depois do fim, a gente vai ter um sistema de rádio aqui que a gente vai continuar se comunicando. Você vai estar me ouvindo, interagindo comigo, que nem a gente faz aqui também na internet. Tá bom, pessoal? Então, o próximo passo aqui, ó. Se você morar, pessoal, em uma área fria, onde as temperaturas caem demais, e eu já posso dizer que o inverno no Sudeste é um inverno onde a temperatura já cai demais aqui. Fazia tempo que não fazia frio de 10 graus aqui, mas se a pessoa não tem um cobertor adequado, aqui a gente não tem calefação nas casas. Se a pessoa não tem um cobertor adequado, ela vai sofrer demais em 10 graus. Ela pode falecer se ela ficar exposta a uma temperatura de 10 graus por muito tempo. Sabe por quê? Porque a nossa fisiologia não permite que a gente passe frio por muito tempo.
Para que o nosso músculo cardíaco bombeie o sangue, é preciso acontecer uma ação que é uma bomba de sódio e potássio que faz com que o músculo se contraia. Abaixo de 28 graus, ela não consegue o equilíbrio físico-químico. Para que a contração aconteça, o coração vai parando aos poucos, e a pessoa falece. Então veja, se você mora em um lugar frio, que você passa por inverno severo, por inverno onde as temperaturas caem à noite, abaixo de 16 graus, você precisa também ter roupas adequadas para uma situação de fuga, precisa ter cobertor adequado dentro do lugar que você tiver, tá bom? Item 9 aqui, a gente já chegou no item 9, olha só como o tempo passa, né? O tempo passa, eu queria dar os parabéns para você, porque você é uma pessoa diferenciada, você faz parte do 1%, você está olhando aqui para tudo que está acontecendo no mundo, está achando estranho, você não está entrando em pânico, você está respirando profundamente aqui comigo, que sou psicólogo, se acalmando um pouco e olhando para, caso o cenário mude, sem desespero, o que você vai fazer? Porque talvez você que está aqui comigo hoje, talvez você que tenha que orientar as pessoas da sua família, porque as pessoas ainda estão muito alienadas. Ou porque as pessoas não acreditam, elas estão vendo o que está acontecendo, e elas não conseguem correlacionar isso com as questões bíblicas, com as profecias, que já há muito tempo aqui estão para se cumprir. Ou mesmo com a loucura que o mundo está, porque os nossos governantes, eles são todas pessoas com problemas mentais. Quando eles falam em guerra, eles sabem que vão morrer ali 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Você deixaria 1 milhão de pessoas morrerem no seu país, tomando a decisão de ir para uma guerra? Não. Não, porque você talvez seja uma pessoa comum, normal, que seja uma pessoa neurótica. Nós somos neuróticos, a gente se preocupa muito, muito neurótico. O psicopata não está nem aí. Ele tem um objetivo, não importa a cor do gato, contanto que ele casse o quê? Casse o rato, é assim que eles pensam. Então você vai ter que ter aqui um pouco de dinheiro físico para os primeiros dias. Porque nos primeiros dias as pessoas não vão ter percebido ainda que o sistema financeiro também já ruiu. Elas só vão achar que elas não estão conseguindo acessar o banco. Tem um monte de gente que entra nas minhas redes sociais e ficam fake news, alarmista, onde já se viu psicólogo de direita. As pessoas ficam falando essas coisas para mim, essas mesmas pessoas, elas vão se lembrar, nossa, aquele rapaz da internet ali, ele me disse umas coisas, pena que eu não aproveitei mais o que ele tinha ali gratuitamente para me entregar. Porque essas palavras aqui, elas vão valer ouro daqui a muito pouco tempo, tenha dinheiro físico, não só isso, tenha moeda de troca. Você é chique? Ai, Felipe, eu sou chique, eu quero comprar ouro. Você vai ser roubado, meu amigo, tira isso da sua cabeça. Eu sei que pode parecer uma coisa muito extrema, mas é a vida da sua família que pode estar em jogo. Vocês estão me ouvindo aqui?
Vamos ver, vocês estão me ouvindo agora? Vamos só ver aqui, eu estava numa parte assim muito especial aqui, voltou, graças a Deus, glória a Deus. O que eu estava dizendo aqui é que você precisa de dinheiro físico, porque todo dinheiro que está no banco hoje, ele é um dinheiro digital. Você só tem acesso a ele porque o banco mantém servidores para que rode o seu aplicativo, para que rode os aplicativos dos caixas eletrônicos, em último caso. Para que você transfira de um lugar para o outro, não só você precisa de energia elétrica e internet. O banco e o servidor do banco, que consome uma caralhada de internet, ele vai cair. E o dinheiro que está no banco ele vai deixar de existir. A maquininha de cartão de crédito não vai conseguir conectar com o servidor. Então você precisa ter um pouco de dinheiro físico para que você possa muitas vezes fugir do lugar que você está, sair do lugar que você está e passar os primeiros dias. É muito importante que você tenha também moedas aqui, moedas de troca, tipo um pouco de prata, em pedacinhos pequenininhos, de 1 grama, de 5 gramas, de 10 gramas. É importante que você tenha álcool, mesmo que você seja um crente, assim como eu sou. Tenha álcool como moeda de troca, não para você ingerir, mas porque o álcool ele vai poder ser usado para desinfecção de machucados. Numa situação onde você não tem álcool grau farmacêutico, é assim que as pessoas esterilizam as coisas simples para retirar um dente, por exemplo, de uma situação extrema. Eu sei que não é adequado, mas o álcool vai ter o valor. As pessoas vão querer consumir álcool. As pessoas vão querer consumir álcool. Então tenha bebida alcoólica, tenha tabaco. Se você puder, tenha tabaco estocado, mas não fume o tabaco, mas tenha esse tabaco. Tenha fumo de corda, que hoje em dia você compra ele barato. Mas a pessoa aditiva que fuma, mas não só a pessoa que fuma, qualquer comerciante vai bater o olho no teu fumo ali, nos teus pacotão de cigarro ali que você guardou, vai falar, caramba, você tem cigarro aí? Eu troco cigarro por comida. Porque eu tenho para quem vender isso aí caro. Nossa, você tem garrafa de uísque aí? Red Label? Nossa, como é que chama aquelas pinga barata? Coquinho? Nossa, você tem uma caixa fechada de coquinho, isso aí vale ouro. Isso aí pode ser usado para desinfectar equipamento, machucado, para ser trocado, moeda de troca, vendido para pessoas consumirem. Tá bom? Veja, é importante que você tenha aqui remédios para o seu próprio uso. Tenha remédios para o seu uso. Tenha remédio sobressalente. Quanto que você acha que vai custar uma cartela de dipirona sódica com 10, que hoje em dia acho que deve estar custando o quê? Uns R$3,80? Quanto que você acha que isso vai custar em um momento que os laboratórios, que as farmacêuticas não estiverem fabricando isso mais? Isso é extremamente complexo de ser fabricado, meu amigo e minha amiga. Isso aí é química que precisa vir de fora, muitas vezes da Holanda, muitas vezes da Noruega. Eu já trabalhei em indústria farmacêutica. Isso chegava de muito longe, isso chegava da Ucrânia, isso chegava da Rússia, chegava da Polônia, chegava da Dinamarca. Frasquinhos pequenininhos que custavam 60 mil euros por um processo industrial muito complexo que nem se consegue fazer isso aqui no Brasil em uma escala comercial. Não se consegue. É assim que os medicamentos são feitos. Você precisa mudar urgentemente aqui o teu estilo de vida, meu amigo e minha amiga, para que você dependa menos dos medicamentos. E é por isso que eu te digo, eu lhe imploro, eu não estou nem lhe dizendo, eu te imploro. Se você conhecer alguém que tem doença autoimune, algum portador de doença autoimune, encaminhe esse vídeo, peça para que ele assista até o final, aonde eu falo de doença autoimune, vou falar agora. Eu sou portador de um gene, eu sou portador de doença autoimune, espondilite anquilosante. O meu corpo ataca ele mesmo, num primeiro estágio, ataca aqui a articulação da minha lombar, da minha coluna. Quando eu entrava e saía de crise, eu precisava andar de muletas. O segundo estágio, ele vai atacar o meu intestino, vai causar uma inflamação crônica. Uma inflamação crônica com dores, com sangue, com diarreia. Sim, e na terceira fase, na fase mais cruel, ele vai agir em cima das válvulas cardíacas e eu posso simplesmente sofrer um acidente vascular, um acidente valvular.
É uma doença que pode tirar a minha vida. Eu sempre me preocupei muito. Nossa, eu sou portador de doença autoimune. Como que eu vou fazer se não tiver remédio mais? Pessoal, a minha doença entrou em remissão. A minha doença entrou em remissão. Sabe como? Fazendo pequenas mudanças na minha vida. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, a menos que você seja um portador de doença autoimune. Aí você vai precisar quando não tiver remédio mais. Você vai precisar parar de comer completamente industrializado. Não coma mais industrializado. As coisas que eles colocam lá, eles dizem que são coisas seguras, mas não são seguras nem aqui nem na China. Nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Eu não estou sendo alarmista. Porque quando eu parei de comer essas coisas, eu já melhorei logo de cara 50%. Eu precisei parar de comer carne. Não porque eu não gosto de carne, eu gosto de carne até hoje. Oh, delícia, às vezes eu passo numas hamburguerias assim, eu vejo assim aqueles lanches com carne derretido com queijo em cima. Tudo bem que tem uma mitvá aqui, um mandamento aqui no judaísmo que diz que a gente não pode misturar carne com queijo. Então, se você for judeu, exclui essa parte aqui. Mas a minha boca enche de água. Eu fico com vontade, eu parei de comer carne para cuidar do meu intestino. Porque o nosso intestino, assim como a nossa arcada dentária, ela é muito mais parecida com a de um animal herbívoro do que com um animal carnívoro. Você concorda que o teu gato ele tem todos os dentes pontiagudos? Até os do fundo? A gente tem um dente muito mais parecido com o dente de um cavalo herbívoro, aonde a gente corta a fibra muscular, macera ela e engole. Agora, o que mais me surpreendeu quando eu fui estudar isso a fundo é que o nosso intestino ele é muito mais parecido com o intestino também de um animal herbívoro, é um intestino longo. O intestino do gato e do cachorro, de um animal carnívoro, pesquise para você ver se você não estiver acreditando em mim, mas acredite porque eu pesquisei. O intestino de um animal carnívoro tem 1,5 vezes o tamanho do corpo. 1,5 vezes. O intestino de um animal herbívoro, ele é longo, como o nosso é longo. O nosso tem por volta de 14 metros. Ele não foi feito, meu amigo e minha amiga, para você ficar ingerindo carne na quantidade que você ingere. Na frequência que você ingere. Porque nós, como espécies, a gente comia carne de vez em quando. Nós, como espécie, pessoal, a gente comia carne de vez em quando. Deixa só eu resolver um quebra-cabeça aqui, olha, como chama? Aqui do TikTok, que ele acha que eu não tô na live, fica pedindo para eu fazer quebra-cabeça para continuar na live aqui. Pessoal, isso que eu tô falando para vocês é extremamente importante. A carne dentro do teu intestino, pessoal, a carne que tá aí dentro, ela vai ficar aí 24 horas, 36 horas, 46 horas. Ela vai liberar uma substância chamada cadaverina. Essa substância é o que dá o cheiro característico de um cadáver, da carne quando ela inicia o processo de decomposição. Eu sei que pode parecer uma coisa muito chocante para você, mas quando você come carne, isso tudo vai passando por dentro de você, fica muito tempo aí. E se você tiver qualquer sensibilidade à doença autoimune, você vai começar a ser ativado aos poucos, ativado dia por dia, até que você se torna uma pessoa portadora de doença autoimune dependente de remédio. Quando você passa a tomar água em recipiente de cobre, você também diminui esse fator. Você ajuda a trabalhar o seu intestino. Quando a água que você toma com cúrcuma, você também prepara o seu intestino. Então são coisas simples. Eu estou tomando cúrcuma e água aqui de garrafa de cobre e comendo mais saudável ao invés de tomar remédio. Eu não precisei esperar o apocalipse acontecer, eu não precisei esperar o Armagedon, porque eu sabia dentro do meu coração, eu sabia que eu simplesmente tinha que fazer, que escrever, que projetar essas coisas, para estar aqui hoje dizendo isso para vocês e para ensinar vocês. Não é você acha que é por acaso que a gente está aqui? Não sei nem que oração. Você acha que é por acaso a gente está aqui quase meia-noite? É quase meia-noite agora? Você acha que é por acaso a gente está aqui, esse horário que a gente está aqui? Não, não é. Você está aqui por um motivo muito especial, porque você precisava ter contato com essas coisas. Você precisava, não é, ter acesso a isso. Veja, uma outra coisa muito importante, item 10 aqui. É o item importante, eu deixei ele pelo final, não porque ele é menos importante, mas porque ele é o mais polêmico.
Porque geralmente o TikTok ou o Instagram, ele derruba a live agora. Então eu vou pedir para que você me curta aqui, para que isso se torne relevante. Então, se você puder agora me curtir, e se você puder clicar nessa setinha e enviar para as 3 primeiras pessoas que aparecerem, eu vou ser imensamente grato com você. Tudo já vai ter valido a pena aqui, todo esse meu esforço, toda a minha pesquisa, todo o trabalho aqui dos últimos 20 anos, porque agora a gente vai falar a respeito de defesa e de segurança. O que é segurança? Segurança é um sistema interno de TV. Segurança é o senhor e a senhora ter um canil na sua casa. Segurança aí na tua casa é a senhora ter um bom portão. É eventualmente o senhor ter feito grade nas janelas dos quartos, grade que possa passar um cadeado, que alguém facilmente não possa arrombar, no momento que você saia de casa para fazer alguma coisa, no momento que tem alguém indefeso em casa. Então isso aqui é segurança, aumentar o seu nível de segurança. Lógico, se você tiver R$1 milhão para investir, eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer. Você vai plugar um sistema Wi-Fi fechado dentro do seu sistema autônomo de energia solar. Isso aí vai funcionar 24 horas por dia, você vai conseguir receber isso aí num aplicativo através da sua rede interna. Agora, se o seu orçamento for mais compacto, você pode ter uma câmera. Hoje em dia, uma câmera Wi-Fi custa R$30. Você pode ter um conjunto de 3 câmeras. Uma na frente da tua casa, uma na tua porta principal e uma nos fundos. Imagina que gostoso, você tá na mesa, você coletou na tua horta o teu feijão, você coletou ali o milho verde, você preparou para os teus filhos, vocês estão jantando, vocês têm energia elétrica, porque de alguma forma, ou solar, ou de alguma forma por gerador ali, você está conseguindo gerar essa energia, ou por biogás. Está todo o mundo lá fora, está um caos, e vocês estão fazendo uma oração nesse momento, agradecendo por estarem vivendo ali em família, essas coisas positivas, mesmo no meio do caos. Porque é isso que você vai ter que internalizar, que é o que vai te manter vivo. Isso tudo que eu tô te falando aqui, você pode substituir, você vive sem. Agora, se você não tiver esse entendimento e esse equilíbrio que eu estou te demonstrando aqui, vai ficar difícil. Imagina isso tudo acontecendo numa mesa à noite, o fogão ali, a lenha, aquele cheiro gostoso de lenha enquanto vocês estão preparando os alimentos para os teus filhos. Imagina só, o cachorro late, você dá uma olhada assim na sua tela, você tem uma tela onde a câmera fica, o sistema de vigilância 24 horas fica, barato, sistema barato, você bate o olho, não é nada, passou um gato. Ufa! Se você não tiver essa condição, você vai ter que checar. Você vai ter que pedir para a tua família guardar um pouco, para eles ficarem atentos ao que você vai fazer um checkpoint, você vai para a tua porta, para a tua sala, você abre uma portinhola, você olha, você abre uma frestinha assim da sua porta, você olha, você liga antes a luz externa para te dar a visibilidade, tá bom? E o que é defesa? Tá? Equipamentos de defesa, lâminas são muito boas defesas. Então é importante você ter lâminas, lâminas não são controladas, então você pode simplesmente entrar aqui no Mercado Livre, depois eu vou deixar um link aqui do lugar que eu comprei as minhas lâminas e das lâminas que eu tenho, tá? Então, facas, essas coisas assim, são coisas que é importante você ter. É importante que você tenha lâminas maiores, tipo facão, para que você possa mexer no mato, para que eventualmente você possa matar uma cobra, caso essa cobra seja peçonhenta, e caso você consiga distinguir uma cobra peçonhenta de uma não peçonhenta. Talvez você precisa ter um bastão em cima de um cabo de enxada, como se fosse uma foice. Talvez você tenha que ter uma foice. Tá bom? Para que você possa alcançar lugares mais longínquos. Como é que você vai chegar com uma faquinha para matar a cabeça de uma cobra que está dentro da sua casa? Não, você precisa de um equipamento, tá? Equipamentos mecânicos. Mas. Eu não posso falar isso aqui, senão a nossa live cabe. Mas é aquilo que o policial tem e ele usa na rua, na cintura dele. Tá bom? É disso que eu estou falando aqui. Pode ser longa ou pode ser curta. Se você tiver essa condição, é muito importante que você invista nesse tipo de equipamento para a sua segurança e da sua família, porque o mundo vai ficar muito difícil. O inimigo vai estar sempre à espreita.
Sabe os amalequitas que atacavam o povo de Deus quando eles estavam no deserto? Se formassem dois grupos, um grupo grande na frente e um grupo das pessoas cansadas atrás, os amalequitas eles iam e assaltavam essas pessoas cansadas. Assaltavam, sequestravam, assassinavam, faziam barbaridades. Infelizmente, essas coisas elas vão voltar a acontecer. E você vai ter que estar preparado. Então, segurança, você vai ter uma câmerazinha aí, eletricidade, você vai ter um canil, você vai criar uma racinha de cachorro, de sítio, pode ser fila brasileiro, que eu recomendo, tá bom? Que é um cão extremamente antissocial com estranhos, mas extremamente amoroso com a família. É importante, isso aqui é uma coisa que pode salvar você e a sua família, você ter uma raça dessa, tá? Você vai ter que ter um controle de perímetro. Então eu super recomendo aqui, que exemplo, que você reforce os seus portões, que você faça reforço de um jeito que alguém não consiga simplesmente bater ali com o carro e entrar. Não deixe fácil. Então, você não vai deixar fácil mais, você vai deixar difícil. Tá bom? Então, essas coisas que os policiais têm são coisas que, se você tiver, é muito positivo, ainda mais longas. Tá bom? Então, assim, insumos são importantes. Então, isso tudo precisa de insumo, para que você coloque o insumo ali e possa utilizar isso. O insumo vai ser uma coisa rara, já é uma coisa muito difícil, mas vai ser uma coisa rara. Então, eu super recomendo que, se você puder, nesse momento, enquanto isso ainda é possível, adquirir isso, adquirir insumo, adquirir equipamento, procurar um stand de tiro para se informar mais sobre treinamento a respeito de armamento, é muito importante isso. Tá bom? É importante que, se você tiver essa possibilidade, que você tenha uma cerca elétrica. Os tempos vão ser outros, tá? Então a sua cerca elétrica não precisa ser essas cercas de direitos humanos aí não, tá? Quando o bicho pegar, você vai ter a cerca elétrica raiz. Tá bom? Então, assim, esse aqui é o item 10, é o item segurança. Tá bom? Veja, se você precisasse sair da sua casa, da sua rotina, amanhã, sair de um grande centro amanhã, você estaria preparado? Minimamente preparado? Você estaria já com a tua mochila pronta, com um lugar aqui já na sua mente para que você vá, para você chegar a esse lugar? Você já estaria preparado para isso? Ou não? Ou você estaria completamente à mercê do sistema, ou você teria que ficar mais tempo dentro do grande centro, expondo você e a sua família a um risco altíssimo de aumentar muito a criminalidade, de não conseguir sair mais desse grande centro sem passar por uma extensa área de faroeste. Porque é isso que o mundo lá fora vai se tornar. E é por conta disso que, se você tiver um desses equipamentos aqui, que usam projéteis, essas coisas assim, que os policiais têm, é muito importante. Porque é isso que as pessoas mal intencionadas, que ao final das contas elas vão respeitar. Porque elas sabem que mexer com pessoas que têm esse tipo de equipamento e sabem utilizar esses equipamentos vai resultar na morte dela, no falecimento. Sabe por quê? Porque o mundo vai ser um mundo em que, se machucar, tomar um tracinho ro, se cortar com uma faca, pisar em cima de um prego, isso aqui vai ser a diferença entre a vida e a morte. Você sabe disso? E é por isso que você, dentro do seu kit médico, a gente falou, né, sobre kit médico aqui, ele estava dentro de papel higiênico. Acho que falamos muito de papel higiênico e não falamos de kit médico. No seu kit médico, você precisa ter ali povidine, iodopovidona. Você precisa ter alguma coisa forte para lavar um machucado fundo. Hoje, isso aqui custa, você vai na farmácia, a última que eu comprei, eu paguei R$6,80, um frasquinho com 150 gramas. Quanto você acha que vai custar isso quando não tiver mais à venda? Será que você vai conseguir encontrar? Você precisa ter um pouco de álcool 70. Álcool de asepsia, você precisa ter isso dentro do seu kit médico. Remédio para dor de cabeça, remédio para febre.
anti-inflamatório, você precisa ir comprando isso aqui aos poucos. Eu faço um determinado valor, todos os meses eu faço uma compra, e eu divido entre os meus lugares aqui de ponto de encontro. Eu não sei se determinada estrada vai estar interditada ou vai ser muito perigosa para que eu saia aqui do meu perímetro. Eu tenho a estrutura em pontos diferentes aqui, não é? Dos estados, não é? Não estou falando só do estado de São Paulo, para que eu possa fazer esse movimento, para que eu possa me refugiar. Lembrando que a Bíblia nos diz que é para a gente sair das cidades, procurar os desertos ou as montanhas, os lugares altos. Eu recomendo que você procure um lugar alto. Não adianta você ir para o litoral, porque o litoral vai ser meio também terra de ninguém. Não adianta. Você vai ter que ir para um lugar com baixa densidade populacional. Tá bom? E só para a gente finalizar a parte de medicamentos aqui, espero que você tenha gostado aqui da nossa live, espero que você esteja gostando. A gente vai falar um pouco mais a respeito dos medicamentos que você precisa comprar agora, não é? E de porquê, se você for ou conhecer um portador de doença autoimune, do porquê você precisa pedir para ele assistir esse vídeo até o final. Porque eu ensinei aqui, eu ensino para os meus alunos que eu fui portador, eu sou portador de doença autoimune, mas a minha doença autoimune entrou em remissão, você acredita? Eu mudei a minha alimentação, eu parei de comer industrializado, eu parei de comer carne. Não porque eu não gosto de carne, eu adoro. E você talvez não precise parar de comer carne. Mas se você for um portador de doença autoimune e não quiser depender dos medicamentos, você não vai mais poder comer carne. E você vai ter que consumir produtos naturais que você mesmo planta, que nem isso aqui é cúrcuma. Entre outros produtos naturais que vão fazer o efeito do medicamento que eu gastava mais de R$ 120 por mês de medicação para controle de doença autoimune. Hoje eu gasto zero, tenho zero sintoma. Simplesmente depois que eu aprendi a fazer as coisas que não é interessante para a indústria farmacêutica, que eu e que você saibamos aqui. Porque eles deixam de ganhar R$ 120 ao mês, mais os impostos que isso gera. Só que com isso eles mantêm a população doente. Então, se você conhecer um portador de doença autoimune, se você for um portador de doença autoimune, me siga aqui e encaminhe essa live para a pessoa. Ou mesmo, encaminhe essa live aqui para pelo menos as 3 pessoas que aparecem, que pode ser que essas pessoas precisem muito escutar essas coisas. Isso aqui pode ser decisivo entre a vida e a morte de uma outra pessoa, de um amigo, de um familiar, de um parente. E por isso, para encerrar aqui esse nosso encontro, estamos acabando já, comprem antibióticos. O item mais escasso, o item mais difícil, o item que vai matar mais pessoas porque elas não têm, são os antibióticos. Porque a mortalidade antes dos antibióticos ela era uma mortalidade absurda. Era uma mortalidade surpreendente. As pessoas pisavam às vezes em alguma coisa, cortavam seu pé, elas morriam. Os que tinham sorte perdiam a perna, vocês sabem disso? Antigamente era assim. A pessoa se cortar com uma lâmina, ou mesmo tomar um Tassim Orô. Você entendeu o que eu falei? É só para não derrubarem a gente? Isso aqui era você ter que lidar com a vida e a morte. As crianças, elas perdiam as suas vidas demais. Por conta de uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido. Por favor, escute o que eu estou te dizendo. Não pense mais, não escute o que eu estou te dizendo. Você precisa arrumar antibiótico loucamente, como se fosse assim a primeira coisa que você precisa. Porque senão as pessoas próximas a você elas vão falecer. Porque você não foi diligente. Eu sei que aqui no Brasil é complexo, é complicado de você conseguir esse tipo de medicação. É por conta disso que talvez você tenha que conversar com o teu médico de confiança e falar, doutor, eu sou sobrevivencialista, doutor. Eu preciso disso para não ter uma crise de ansiedade, para conseguir dormir em paz, sabendo que de todas as formas aqui eu estou precavido para o que pode vir, para salvar minha família, o meu filho, o meu pai idoso, a minha mãe idosa, a minha mulher. Veja,
Pense nisso, reflita a respeito dessas coisas. Passe a partir de agora a levar uma vida mais saudável, coma de uma forma mais consciente. Talvez até hoje você tenha vivido alimentarmente como se não houvesse amanhã. Como se você tem um acidente cardíaco, simplesmente a sua chance de sobrevivência é de 80%. No mundo, como talvez o mundo esteja daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, pessoal, a gente não sabe do jeito que as coisas estão acontecendo. Olha o mundo como está. O mundo está uma loucura. Até o imperador Kim Jong-un da Coreia do Norte, ele não tem ninguém para brincar. Ele está brincando sozinho no mar com os navios jogando os mísseis para cima. E ele está falando, eu estou preparado, olha, eu estou aqui. Rússia, China, eu estou aqui. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. E são essas pessoas que vão tomar as decisões que a vida de bilhões de pessoas vão ficar muito difíceis. E se você está me seguindo aqui hoje é porque você é um reinante. Se você está me seguindo aqui hoje é porque você está inscrita aqui no livro da vida. E a gente vai passar juntos por todas essas adversidades aqui. Eu já falei para vocês, inclusive porque eu estou ensinando vocês aqui a terem um rádio, para que mesmo quando não tenha internet, para que a gente continue se falando, se comunicando, e isso psicologicamente vai fazer toda a diferença. Sim. Se você gostou dessa live, se você gostou desse material, se você gostou desse conteúdo, eu peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, me siga aqui no canal, não esqueça de me seguir. A gente chegou a ter aqui um pico de mais de 100 pessoas e a gente não está com 100 curtidas ainda, hein? Tem que melhorar essas curtidas aí. Eu estou entregando aqui uma coisa muito profunda, uma coisa que realmente os meus alunos, eles pagam aqui, não é para ter acesso a esse tipo de informação, tanto que isso aqui só está sendo veiculado agora, para quem não é assinante, depois vai para a plataforma e fica lá somente para os mais de 600 assinantes. Tá bom, pessoal? Então, olha, um beijo no seu coração. Depois eu vou deixar aqui os links para vocês das coisas que eu falei, inclusive aqui da jornada interior. Tá bom, pessoal? Ó, muito obrigado aqui, pessoal. Cleiton, obrigado. Rita, Rê, José, Josué, Venâncio, José Lago, golpe é o mesmo, só muda a vítima, com certeza. Então não seja vítima. Não seja vítima. Muitas vezes, repetir o movimento de manada é simplesmente fazer o que o sistema quer que você faça. Porque quem tem dinheiro está vendendo posição. Quem tem dinheiro, você vê os bilionários das redes sociais, todos já estão com seu bunker pronto, enquanto as pessoas ficam repetindo, sensacionalismo, não sei o que, o Macron tá brabo. Você viu que ele pegou o submarino nuclear dele, levou os ministros lá, tocou o hino e falou, a gente tá pronto, não tem ninguém depois dos Estados Unidos, da Rússia, que pode fazer o que a gente pode. Você percebeu que o Macron disse com todas as palavras? Ele disse, a gente pode destruir qualquer país do mundo através dos nossos equipamentos. Ele está passando um recado porque ele sabe que a coisa vai fugir completamente do controle. Lembra o que Albert Einstein nos disse? Ele nos disse, eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial. A gente não pode falar essa palavra, senão a live cai. Eu não sei como vai ser a terceira, mas a quarta, ela vai ser com paus e com pedras. Você já tinha parado para pensar nisso? Olha o que ele está dizendo, algo que ele participou da construção, o conhecimento que ele tinha, ele sabia que se houvesse uma terceira grande guerra, tracinho Rá, com esses equipamentos, a quarta guerra seria com pau e pedra. Porque a humanidade ia completamente se perder, a gente ia retroceder muito, e talvez seja isso que vai acontecer. Mas você, eu, todos os reinantes que estão aqui, nós estaremos preparados para isso. Nós estaremos preparados aqui para o pior. Então aqui, olha, Roberto, Jonas, Roberval, Antônio, Cristo, Henrique, Cirino, Hermano, nossa, quanta gente, Renan, Plínio, Fernanda, Maria,
Léo, Marisa, José, Maria de novo, Roseli. Nossa, quanta gente, obrigado, audiência. Muito obrigado aqui. Você sabe que eu tô adorando a energia de vocês aqui no TikTok. Tô falando sério, tá mais gostoso de fazer live aqui no TikTok do que de fazer nas outras plataformas. Parece que a energia de vocês aqui é diferente. Eu tô fazendo isso aqui realmente de muito coração aqui. Tá bom? Então, sigam os meus conteúdos, peguem as minhas coisas, se tocar no seu coração, fazer parte da jornada interior. Depois eu vou deixar um link, eu também vou ver se eu consigo deixar um link ali na bio, tá bom? Para que você faça parte, possa estar muito próximo aqui a mim, inclusive dentro de um grupo de WhatsApp, conversando diretamente comigo aqui o dia inteiro, se você quiser. Sempre vai ter alguém ali para te responder. Qualquer dúvida que você tenha, a gente vai trabalhar o pilar da fé, a gente vai trabalhar aqui também o pilar psicológico e da preparação, e a gente vai trabalhar o pilar da prosperidade. Porque nós somos seres humanos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E nós temos obrigação de sermos pessoas prósperas. E mesmo quando tudo estiver acontecendo, quando o Armagedon estiver acontecendo, quando as provações estiverem acontecendo, quando o nosso Senhor tiver retornado, o nosso Senhor Jesus, para os judeus, ele é o Messias e ele vai estar vindo a primeira vez. Depois a gente vai conversar, eu vou explicar isso para vocês também. Quando isso tudo estiver acontecendo, nós vamos estar plenos. Nós vamos estar em paz. Tá bom, pessoal? Então, olha, um beijo aqui no seu coração, muito obrigado. Preparem-se sempre, preparem-se para o pior, para que vocês possam viver o melhor. Porque muitas dessas coisas que eu disse para você, o simples fato de você se preparar, você está fazendo reserva de valor. Você está comprando alimento em um momento que os alimentos vão ficar muito caros. Ó, uma boa noite a todos. Beijo no seu coração.